Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais da atualização de maio do Google e alguns outros pontos, principalmente aí quais foram os setores mais impactados, pelo menos o que a gente sabe até agora, e como que você pode se recuperar caso você tenha sido pego aí. Importante lembrar, né, que existem diversas atualizações do Google, provavelmente quase todos os dias, né, pequenas atualizaçõezinhas, algumas que são um pouco maiores aí, mas quando o Google anuncia que vai ter uma atualização, e recentemente ele sempre tem feito isso no Twitter, essa atualização que é anunciada através de um comunicado oficial, normalmente é uma atualização muito forte que vai impactar em diversos posicionamentos e diversos sites. E foi exatamente o que aconteceu. O Google acabou anunciando no dia 4 de maio, né? Ele fez o comunicado oficial, mas na sequência aí no dia 5, 6, 7 e nos outros dias, a gente viu cada vez mais pessoas reclamando aí de posicionamento orgânico. Tem muita gente inclusive mandando aí a foto do Analytics, mostrando a queda que teve e tal, né? E além de todos esses depoimentos, o que a gente tem visto é que todas as ferramentas que fazem esse monitoramento aí de posicionamento, né, da volatilidade do ranking, acabaram mostrando aí que realmente teve uma volatilidade muito grande de posicionamentos no Google. De todas essas ferramentas eu gosto muito da Semrush Sensor. Se você não conhece, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e a gente vai dar uma olhadinha agora no gráfico de volatilidade da Semrush Sensor. Se você for ver aí no gráfico, olha que interessante, né, porque lá em meados de abril você tinha a volatilidade, mas tudo verdinho, tinha um ou outro pico laranja bem leve, mas a partir do dia 4, que quando foi anunciado aí a atualização do Google, você já teve no dia 5 uma subida muito grande, né? Você teve uma volatilidade de nota aí 7.7, que estava um laranja bem alto, e no dia 6, provavelmente porque já você estava conseguindo monitorar essas variações, né? Você teve aí uma volatilidade de 9.4, que é uma nota extremamente alta em termos de volatilidade. Você está lá no pontinho vermelho, tá um pico vermelho lá em cima, e na sequência você volta para a área de normalidade verde, né? Inclusive esse gráfico é bem interessante porque eu não sei se vocês viram que tinha alguns dias com uma volatilidade um pouco maior laranjinha, né? Lógico, muito menor do que a maior que teve lá no dia 6, mas o que acontece é que essas pequenas volatilidades normalmente estavam sendo relacionadas aí com SEO local, né? E aí muita gente inclusive associou aí a atualização do core do Google no dia 4 com SEO local, mas não, isso aí estava acontecendo já antes, então não foi um impacto direto, mas um impacto que já vinha acontecendo anteriormente. E talvez aí o grande questionamento, né, se o Google fez essa atualização por causa aí da crise do coronavírus, né, porque os usuários acabaram mudando também um pouco a maneira que eles pesquisam, os interesses de pesquisas, né, e assim, não tem como saber, mas aparentemente não, aparentemente é uma atualização que já estava programada, o Google está sempre aí pensando em melhorar a qualidade dos resultados, e assim, muito embora ele tenha feito em janeiro uma forte, outra agora forte, isso vai continuar sempre acontecendo. E muito embora você possa ter perdido posicionamentos, lembra que você pode recuperar esses posicionamentos, porque isso não é uma penalização, e você também pode ganhar posicionamentos, né? Não só nessa, mas como numa atualização futura. Porque o Google quer cada vez mais entender qual a qualidade dos resultados que você está oferecendo. Mas vamos voltar a falar aí da atualização, né? Uma coisa que é super importante salientar, que a gente pode falar no dia seguinte da atualização, mas não tem muito o que falar, porque você vai simplesmente chegar e falar, olha, teve uma atualização gigante do Google, só que todo mundo já sabe, né? Então a gente gosta de esperar um tempo, por quê? Porque a gente acaba coletando dados, pegando dados também de outros especialistas que acabam colocando de forma pública, né? E com todas as informações a gente consegue entender o que aconteceu. Então vamos lá, aparentemente os setores mais impactados foram turismo, mercado imobiliário e saúde, né? E saúde, quando a gente fala em saúde, não só pensando em coronavírus, mas qualquer artigo relacionado à saúde e também relacionado aí com pet, saúde dos animais, né? Agora, isso não quer dizer que se você não esteja nesses segmentos, você não esteja sentindo isso. Mas assim, por exemplo, eu tenho algumas contas Search Console que eu gerencio e praticamente todas elas que são do segmento de saúde, elas não ficaram estáveis. Ou elas caíram ou elas cresceram, mas nenhuma delas ficou estável durante esse período. E aí talvez quando você pensa em saúde, eu acho que já tem essa questão que o Google quer saber o quanto que você é uma autoridade no assunto para falar de saúde, né? Então se você está falando sobre medicamento, você é médico, você tem conhecimento, né? E isso é muito importante, a gente vai ter que validar essas informações, só que eu acho que isso não é dessa atualização específica, mas é uma coisa que já vem vindo, sendo apertada devagarinho pelo Google durante muito tempo. Mas fora isso a gente identificou alguns pontos principais ali, né? E o primeiro deles é o conteúdo raso. Então a gente já sabe disso, mas aparentemente o Google tá pegando mais pesado aí com o conteúdo raso, né? E aí você fala, ah, mas o que é o conteúdo raso, tal, né? Tem muita gente que reclama e fala, ah, minha página sobre, minha página de contato. Materialmente, uma ou duas páginas não vai fazer, né, diferença. É super importante você lembrar que o Google analisa de forma material as coisas. Então, se você tem um blog,
e você tem um monte de posts, mas esses posts são muito curtos, rasos, né? Ou seja, são posts aí que você colocaria no Facebook e não posts aí para você usar aí no seu blog WordPress, então isso provavelmente pode ser um problema. E aí é lógico, o que você vai fazer para corrigir? Você vai ter que pensar em melhorar aí a qualidade desse conteúdo. E muitas vezes não é só pensar em adicionar palavra, porque a gente fica muito focado em, putz, tem que aumentar a quantidade de palavras por post, né? Mas não é só isso. Melhorar o conteúdo significa, às vezes, aumentar a quantidade de palavras, claro, mas muitas vezes você vai ter que colocar imagem, você vai ter que colocar uma incorporação de YouTube, uma incorporação do Instagram, você pode até colocar uma incorporação do TikTok. Se você não souber fazer isso, também tem um link aqui na descrição para você saber como fazer. Outro ponto que aparentemente também pegou muito nessa atualização é o conteúdo desatualizado. E é lógico, se você estiver pensando em notícia, não é um problema, porque uma notícia que saiu hoje, tudo bem. Você fala, amanhã está desatualizada? Não, mas você não pode mexer naquilo. Mas tem muito blog, tem muito site que tem uma página ou que tem posts que estão lá, tipo, por anos, né? Então, o que a gente, diversos especialistas têm visto aí no dia a dia é que os sites que têm conteúdo desatualizado, eles têm tido um impacto negativo maior nessa atualização. E aí você vai falar, mas o que eu posso fazer, né? Então, uma prática que a gente sempre fala que é muito importante, é recomendada, principalmente se você está fazendo um trabalho de marketing de conteúdo, é você fazer o trabalho de revamp, que é o quê? Você vai lá atrás nos seus posts, então imagina que você está criando aí, sei lá, 5 posts por semana. Em vez de criar 5 por semana, crie 3 ou 4 e atualize 1 ou 2, né? Você vai fazendo esse trabalho em paralelo aí, porque você pega posts antigos e você vai atualizar e melhorar eles. Então é muito importante você pensar aí em atualizar o conteúdo. E não só do blog, mas muitas vezes até o conteúdo das suas próprias páginas de serviços ou institucional. E aí alguns estudos, inclusive, têm falado aí que uma coisa que está influenciando bastante é a taxa de perda de links, né? Então você sabe que todos os sites ganham e perdem links, mas se você tiver uma taxa acelerada aí de perda de links, talvez esteja influenciando, né? Mas eu acho que de uma maneira geral, se você estiver criando conteúdo bom e atualizando seus conteúdos antigos, com certeza você vai ter aí uma taxa muito boa de links, ou seja, você está perdendo alguns, mas muitas vezes você está criando mais conteúdos bons para o seu site, que vão inclusive te jogar mais autoridade, né? Porque conteúdo bom normalmente atrai links bons. Agora, um ponto importante aí para lucubrar, né? Eu acho que você tem uma situação que o Google às vezes faz uma atualização mais pesada, só que você tem inteligência artificial, né? Você tem tipo um aprendizado de máquina trabalhando em conjunto com tudo isso. Então, o que a gente tem visto também, eu vou até mostrar um exemplo na tela para vocês. Olha só que interessante o que aconteceu aqui. Esse site, ele estava basicamente aí com um pouco mais de 4.000 usuários diários, né? E ele tomou um impacto logo aí no dia 4, no dia 5 já caiu um pouco, já foi lá para 3.000 e pouco, começou a cair. Ele caiu até o dia 10 de maio, basicamente aí para menos de 3.000, tinha 2.500, alguma coisa assim, 2.200 usuários dia, né? Só que ele começou a recuperar. Então, por algum motivo, ele foi impactado pela atualização do Google, só que chegou em um determinado momento que o Google, não sei se foi por causa de inteligência artificial ou aprendizado de máquina, o que aconteceu, ele começou a entender que esse site era bom de novo, né? E ele começou a subir. Então, muitas vezes o que pode estar acontecendo aí com vocês é que vocês foram impactados e talvez o buraco não esteja tão embaixo ainda, né? Tipo, você está sofrendo um pouquinho e pode voltar. Então, sempre tem um fio de esperança aí se você foi impactado. Esse gráfico que eu mostrei para vocês é de um cliente, mas isso aconteceu com uns 4 ou 5 clientes da mesma maneira. Então é muito interessante ver isso, porque a gente acaba vendo padrões e através desses padrões a gente começa a deduzir. O buraco não foi igual em todos eles, teve alguns que foram super rápidos, 2, 3 dias, esse daqui foi um tempo médio e tem cliente que está começando a se recuperar ainda e você vê que não tem um tempo certeiro entre cada um, mas o Google acaba entendendo isso de uma maneira diferente e aplicando também de uma maneira diferente para cada um dos segmentos. E eu acho que para finalizar vale super a pena fazer aquele resumão conclusão, né? Primeiro ponto, o Google avisou sobre uma atualização principalmente no Twitter, é um comunicado oficial, você já sabe que vai ser barra pesada. O segundo ponto é que se você foi impactado negativamente por essa atualização, calma, porque você não foi penalizado, só foi um ajuste algoritmo, então ainda existe uma possibilidade de você arrumar os seus resultados e como a gente falou aqui, eu acho que é super importante você pensar em melhorar o seu conteúdo, em atualizar conteúdo que esteja desatualizado, né? E talvez aí mostrar para o Google que você tem autoridade sobre o que você escreve. E o terceiro ponto é que se você foi impactado positivamente, comemora e continua fazendo o trabalho que você já vem fazendo. É isso aí, gente, espero ter ajudado e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.